Olá, bom dia. Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Presidente Jair Bolsonaro autoriza envio das Forças Armadas para combater o fogo na Amazônia. Governo reagiu às críticas internacionais e tenta reverter os danos à imagem do país. 6 estados já estão autorizados a receber militares das Forças Armadas: Acre, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins. Cúpula do G7 concorda em ajudar o Brasil e todos os países afetados pelos incêndios que atingem a Amazônia. Crise internacional causa preocupação do agronegócio brasileiro. Para a ministra Tereza Cristina, países estão sendo precipitados em anunciar retaliações e produtor rural não é o culpado. Governo manda investigar grupo que teria planejado atear fogo na floresta amazônica. E ainda, começa em Esteio, no Rio Grande do Sul, a 42ª edição da Expo Inter, maior feira agropecuária da América Latina. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. O presidente Jair Bolsonaro autorizou o envio das Forças Armadas para combater o fogo na Amazônia. Roraima foi o primeiro estado a pedir ajuda das tropas federais. O governo reagiu às críticas internacionais e tenta reverter os danos à imagem do país. 30 agentes da Força Nacional de Segurança Pública foram enviados de Brasília para Porto Velho, em Rondônia. A equipe especializada em combate a incêndios florestais embarcou em um avião da FAB para atuar no combate às queimadas na Amazônia. A tropa vai auxiliar as Forças Armadas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o uso da Força Nacional de Segurança inicialmente até o dia 31 de outubro. 6 estados já estão autorizados a receber militares das Forças Armadas para ajudar no combate às queimadas na Amazônia. São Acre, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins. A medida ocorre após o presidente Jair Bolsonaro assinar o Decreto de Garantia da Lei de Ordem, a GLO. O presidente francês Emmanuel Macron disse que os membros do G7 concordaram em ajudar a combater os incêndios na Amazônia, abre aspas, o mais rápido possível, fecha aspas. O assunto é uma das prioridades da reunião do G7, que termina hoje na França. Macron não deu detalhes de como o trabalho será feito ou se vai incluir ajuda financeira. O presidente francês também pediu ações de reflorestamento, alegando que a Amazônia é importante para a comunidade internacional em termos de biodiversidade, oxigênio e na luta contra as mudanças climáticas. Na última sexta, Macron fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro por não agir para conter os incêndios na Amazônia. Ele chegou a ameaçar não ratificar o acordo com o Mercosul caso o Brasil não cumpra com as obrigações ambientais. As queimadas na floresta estão entre os assuntos principais da cúpula do G7, que começou sábado e vai até esta segunda-feira em Biarritz, na França. Além de Macron, participam os líderes dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Itália, Japão e Canadá. A disputa comercial entre Estados Unidos e China, a situação da Coreia do Norte e a do Irã foram os 3 principais temas de discordância entre Trump e os demais chefes de Estado. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu o apoio de líderes internacionais sobre os incêndios na Amazônia. Pelo Twitter, Bolsonaro escreveu que o Brasil é uma das maiores democracias do mundo, comprometido com a proteção ambiental e que respeita a soberania de cada país. O presidente ainda agradeceu, abre aspas, meu muito obrigado a dezenas de chefes de Estado que me ouviram e nos ajudaram a superar uma crise que só interessava aos que querem enfraquecer o Brasil. Fecha aspas. O presidente brasileiro conversou com presidentes dos Estados Unidos, Israel, Chile, Espanha e Equador. E a crise internacional causada pelas queimadas provoca preocupação no agronegócio. A União Europeia é o segundo maior comprador dos produtos agrícolas brasileiros, fica atrás apenas da China. O bloco ameaçou parar de comprar a carne produzida aqui. Entidades do agronegócio se manifestaram. A preocupação do agronegócio é de que as críticas internacionais prejudiquem as exportações do setor. A ProSoja Brasil, instituição que representa os produtores de soja,
divulgou nota em que destaca que os agricultores brasileiros são contra o desmatamento ilegal e condenam as queimadas criminosas que atingem as florestas e a produção agrícola na região norte do país. A Bitrigo, que representa a indústria nacional do cereal, disse que o governo precisa entender que a política ambiental passou a fazer parte da política comercial do mundo. Defende uma diplomacia ambiental por parte do Brasil para ampliar o comércio exterior e facilitar as exportações. A Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a Biov, informou que está acompanhando com cautela as discussões sobre a situação da Amazônia brasileira e afirmou que continua firme em seus compromissos relacionados à sustentabilidade da cadeia produtiva do grão no país. Por conta das queimadas, países da União Europeia ameaçam embargar a carne do Brasil. Francisco Manzi, diretor da Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, vê com preocupação as ameaças. O Brasil, que já exporta principalmente carne, que é o setor que mais, da qual a Acrimate representa, é evidente que qualquer sanção em termos de compra, uma vez que o Brasil exporta para centenas de países, a gente vê isso com muita apreensão. Por outro lado, também assim como os incêndios, tem que ser separado o que é uma preocupação real com a natureza do que é apenas uma tentativa de se diminuir o valor do preço pago a esses produtos para que, de forma aí forçosa, se faça com que caia os preços para que eles possam comprar por preços mais acessíveis, né? Utilizar isso apenas como uma pressão para forçar os preços para baixo. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que os países precisam primeiro ouvir o Brasil antes de anunciar retaliações contra os produtos brasileiros em função das queimadas na Amazônia. A afirmação foi feita durante a assinatura do convênio que cria o Sistema de Inteligência Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária na Caatinga, o Agronordeste. Eu acho que eles precisavam saber primeiro do Brasil, né, o que está acontecendo antes de tomar qualquer tipo de medida. Vamos punir quem precisa ser punido, quem está fazendo errado, a coisa errada. Agora, nós não podemos dizer que porque neste momento nós temos um incêndio acontecendo ou uma queimada acontecendo na Amazônia, que o agronegócio brasileiro é o grande destruidor e, portanto, vão fazer barreiras comerciais contra esse agronegócio. E a seguir, Agritendências, a análise de Silmar Miller. E ainda, o governo manda investigar ações aí de grupo que teria planejado atear fogo na área da floresta amazônica. Os detalhes daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou a semana passada em alta de 1,1% e começa o dia cotado a R$ 4,12. A Bovespa teve queda de 2,3%, fechando o pregão aos 97.667 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,4% a $8,57 o bushel. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, informou que a Polícia Federal vai investigar integrantes de um grupo que teria planejado atear fogo em áreas de floresta. Em uma postagem no Twitter, Moro disse que foi contatado pelo presidente Jair Bolsonaro, que solicitou a apuração rigorosa. Segundo o ministro, a Polícia Federal vai apurar o fato e os incêndios criminosos na Amazônia serão severamente punidos. A denúncia é de que mais de 70 pessoas combinaram, por meio de um grupo de WhatsApp, incendiar as margens da BR-63, rodovia que liga os municípios de Altamira e Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A ação teria sido no último dia 10 de agosto, data batizada como o Dia do Fogo. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também comentou o assunto nas redes sociais. Salles destacou que o presidente Jair Bolsonaro determinou a investigação rigorosa para apurar os fatos e punir os responsáveis. E agora, Agritendências, guerra comercial, queimadas na Amazônia e a ameaça de retaliação movimentaram o mercado nos últimos dias. Acompanhe a análise de Silmar Miller. Justamente no momento em que o Brasil poderia se beneficiar ainda mais em suas exportações agrícolas,
com a quebra da safra dos Estados Unidos e com as novas retaliações contra produtos americanos pelos chineses, estamos correndo o risco de perder clientes em nossos mercados mais importantes, como o da União Europeia. A escalada do desmatamento e dos incêndios na Amazônia, junto às desastradas declarações que partem do governo, estão abrindo pretextos para ameaças de barreiras ou mesmo de boicote aos produtos do agro brasileiro. Além disso, alguns países europeus ameaçam romper com um acordo de livre comércio recém-firmado entre o Mercosul e a União Europeia, de grande interesse para o nosso agronegócio. E tudo isso no momento em que a China anuncia a imposição de tarifas adicionais sobre 75 bilhões de dólares em produtos americanos, incluindo agrícolas como soja e carnes, ao mesmo tempo em que a quebra da safra americana de grãos se revela pior que o previsto, o que poderia ampliar ainda mais os espaços do Brasil no mercado internacional. Mas não teremos como aproveitá-lo se a União Europeia e outros países importadores decidirem boicotar os produtos brasileiros em protesto contra as queimadas na Amazônia. O governo precisa adotar atitudes claras e imediatas para conter as queimadas e, sobretudo, mudar seu discurso e prática ambiental, sob pena de jogar por terra todo um longo trabalho de conquista de mercados ao longo das últimas 2 décadas. Além de derrubar os ganhos dos nossos produtores rurais, assim como Donald Trump está fazendo com os produtores americanos, o Brasil corre ainda o risco de agravar sua já longa crise econômica com a queda das exportações do único setor superavitário de nossa balança comercial. E a seguir, ao vivo, os destaques da previsão do tempo para todo o país. E ainda, começa em Esteio, no Rio Grande do Sul, a 42ª edição da Expo Inter, maior feira agropecuária da América Latina. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,9% a 3 dólares e 67 centes. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou estável. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou estável nas praças pesquisadas. Segunda-feira é dia de bate-papo ao vivo para saber como fica o clima em todo o país. E eu converso agora com a meteorologista Amanda Souza. Oi, bom dia, Amanda. Me ouve bem? Olá, bom dia, Daiane, bom dia a todos. Estou ouvindo, sim. Bom, Amanda, é inevitável a gente começar por esse assunto, né? O mundo está de olho aí nas queimadas aqui no Brasil e, claro, é bastante importante a gente saber qual que é a perspectiva aí, a perspectiva em relação ao clima, né? Então, o que a gente pode esperar dessa semana em relação principalmente às regiões norte e centro-oeste do país, que sofrem bastante neste momento, né? Existe alguma perspectiva aí de voltar a chover nessas regiões? Olha só, Daiane, por enquanto não. A expectativa ainda é de tempo mais seco nesses últimos dias do mês de agosto, também no início do mês de setembro. A expectativa ainda é de uma massa de ar mais seco atuando em boa parte do Brasil central. Falando da região norte do Brasil, até pode chover devido à combinação de calor e umidade, mas lembrando que são pancadas bem rápidas, não são pancadas tão abrangentes, sem grandes acumulados. Agora, no centro-oeste, o tempo mais seco deve realmente persistir no decorrer desses próximos dias e ainda continua aí essa preocupação com os focos de queimadas, mesmo onde chove na região norte do Brasil, porque a preocupação passa a ser outra. Como a chuva vem em forma de pancadas por conta desse calor e dessa umidade, a chuva pode até vir acompanhada por trovoadas, descargas elétricas, que pode ser ainda mais um agravante, porque aí com a caída desses raios pode ser mais um foco de incêndio, Daiane. Tá certo, Amanda. Bom, então vamos esperar aí os próximos dias, né? Realmente são as ações do governo mesmo que devem surtir efeito, já que o clima não deve ajudar muito. Bom, agora a gente vai falar também, né, sobre o milho segunda safra. O clima vai colaborar aí com os produtores que estão finalizando já a colheita, Amanda? Por enquanto, sim. A expectativa é desse tempo mais seco, né, que apesar dessa preocupação com os focos de queimadas, acaba beneficiando a colheita. Então, a gente acompanha aqui com relação à colheita do milho segunda safra. Então, por exemplo, a gente tem aqui o número de colheitas, principalmente aqui no centro-sul do Brasil, já foi colhido 97%. Isso representa aí uma porcentagem bem maior do que no ano passado, mas tem que lembrar, Daiane, que São Paulo e Minas Gerais estão
estão atrasados nesses números percentuais comparados ao mesmo período do ano passado, da safra passada. Mas, de modo geral, o Centro-Sul aí já conseguiu colher 97% desse milho segunda safra. Amanda, agora para a gente finalizar rapidamente, né, já falar um pouco da perspectiva aí para o milho verão, né? O clima deve ajudar aí nessa próxima safra já planejada pelos produtores? Primeiro, a preocupação é com a chuva, né? Com essa umidade do solo. A gente ainda lembra que boa parte ali na região sul do Brasil segue com a umidade do solo elevada, até a metade sul do Paraná até está ok. Agora, nas áreas mais ao norte do Paraná, o solo está muito seco e não temos grandes perspectivas de chuva, pelo menos não de chuva volumosa, que consiga aí fazer essa elevação da umidade do solo. Agora, a outra preocupação é que, ainda lembrando que pelo menos até meados do mês de setembro, a gente ainda não descarta a entrada de ondas de frio, ou seja, ainda pode ter frio sim, ainda não se descarta a ocorrência de geada, e isso pode preocupar principalmente produtores de milho aí, principalmente no estado do Paraná, Daiane. Tá certo, Amanda. Obrigada pelas informações, pela sua participação e até segunda que vem ao vivo aqui conosco. Até segunda que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, um peão de 33 anos morreu após ser pisoteado por um touro durante um rodeio em Rondônia. Foi durante a 16ª Exposição Agropecuária de São Domingos do Guaporé, no município de Costa Marques. Segundo a Polícia Militar, segundos após a porteira ser aberta, o peão foi arremessado de cima do touro, né? E ao cair no chão, ele acabou sendo pisoteado aí pelo animal. A equipe médica do evento tentou reanimar o peão, mas ele não resistiu aos ferimentos. E começou neste sábado, em Esteio, no Rio Grande do Sul, a Expo Inter, maior feira do agronegócio da América Latina. O evento traz as novidades do setor e deve movimentar quase 2,5 bilhões de reais. Essa é a chance de ver de perto os grandes animais que vivem no campo. Lugar para se impressionar com a tecnologia. Os comandos desse trator são feitos a partir de um simples toque na tela. O operador tem que descer, regular, trocar uma engrenagem, por exemplo, para mudar uma relação de semente que ele está colocando no solo. Aqui a gente, através dessa ferramenta, a gente faz tudo do posto do operador. E é exatamente o setor de máquinas e implementos agrícolas que mais fatura numa feira como essa. No ano passado foram comercializados mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Para essa edição, a expectativa é superar esse valor. O Bruno veio com o pai do interior gaúcho, onde produzem soja. Estão de olho numa plantadeira. Vamos procurar a evolução aí, vamos fechar um negócio. Saborear uma carne de gado sabendo sua procedência. Isso já não é novidade. A proposta da raça Angus, de origem europeia, vai muito além. Estão testando o chamado selo de sustentabilidade, inédito no meio. O objetivo é visitar as propriedades que têm criação e verificar se o produtor atende aos quesitos de respeito ao meio ambiente. Que a propriedade seja uma propriedade que produza ecologicamente correta. Uma nova cervejaria abre as portas a cada 2 dias no Brasil, segundo dados do Ministério da Agricultura. O crescimento é impulsionado pela onda das marcas artesanais. O Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais são os principais produtores. Esta cervejaria começou a produzir há 4 meses. É uma das mais novas do país. A ideia partiu dos sócios, que já faziam o produto de forma artesanal para consumo próprio. Fazer cerveja sempre, eu dizia que era uma terapia para mim e por que não transformar isso também num negócio, né? A cada 2 dias abre uma nova cervejaria no Brasil. É o que mostra o Anuário da Cerveja do Ministério da Agricultura. O número de fábricas no país cresceu 23% em 2018. Pulou de cerca de 700 para quase 900, um recorde histórico. Rio Grande do Sul lidera o ranking, seguido por São Paulo e Minas Gerais. O Gilberto, que prefere cervejas mais encorpadas e amargas, comemora. Tem que ser bem apreciada, né? Tem que ser tomada com calma, tem que degustar ela, né? Tem que ver qual é a cerveja que tu vai se habituar a tomar. O Ministério da Agricultura registrou em 2018 quase 7.000 receitas diferentes de cerveja que poderão se tornar produtos nos próximos anos. Esse número supera com larga vantagem os registros de sucos, de vinhos e de outras bebidas alcoólicas.
Esta fábrica, por exemplo, conseguiu autorização para vender 20 receitas, mas que serão lançadas no mercado aos poucos. Nesta cervejaria, a produção cresceu 50% no ano passado. A empresa, que nasceu há 4 anos, vende em média 40 mil litros por mês. A gente vem fazendo investimento ano após ano em maquinários, na parte da logística também, que é muito importante para poder dar conta desse crescimento. E a cerveja brasileira já criou até uma identidade no mercado internacional. É reconhecida por valorizar os sabores frutados. São frutas tropicais, né? Então muitas vezes a gente acaba utilizando laranja, limão siciliano, maracujá, essas frutas para dar um aroma e um sabor mais brasileiro assim nas cervejas. E o Jornal Terra Viva, a primeira edição, termina aqui. Maruza Trevisan vem aí com o Bem da Terra e traz mais notícias do agronegócio. Um ótimo dia para você e até amanhã.